Aí, diante disso, a parte 4 que começa na página 369, ela tem exatamente 40 páginas. E os três primeiros capítulos, do 25 ao 27, eles são menorzinhos, e vão trabalhar com as ilusões perdidas. E o segundo, o 28, que é o último que eu vou apresentar, da reprodução à regulação, eu penso que está mais voltado para a segunda parte do que a Hilane vai apresentar, porque ele começa a discutir algumas questões que estão relacionadas a como foi o que ele fala de dissolução, como foi a dissolução do estruturalismo, da passagem da reprodução, da desconstrução à dissolução. E aí, nesse sentido, eu fiz uma seleção da primeira citação. O meu livro é esse, né? Acho que é o mesmo da Ludmilla, na página 379. Aí eu não segui o roteiro dos capítulos, eu fiz a seleção da citação primeiro. Então, na página 379, as duas últimas linhas do primeiro parágrafo, que diz assim: com o refluxo da onda autosseriana, foi a esperança de uma ciência unitária do homem que desapareceu por volta de 1975. É uma citação bem curtinha. E por que eu escolhi essa citação? Aí está lá também a justificativa da escolha da citação, lá no método da tertúlia dialógica. Primeiro, porque ele menciona aqui o refluxo da onda autosseriana, que vai ocorrer em meados de 1970, né? Por volta ali de 1975. Ludmila, se você puder contar o tempo, eu não estou contando, porque eu acabei me esquecendo. E esse refluxo, que ele chama de refluxo, ele vai ocorrer por vários fatores. E o primeiro que eu quero mencionar é o fator econômico, que está relacionado com a crise econômica que vem com o fim dos 30 gloriosos. E esses 30 gloriosos fazem referência àquele período pós-guerra de crescimento econômico, né? De um crescimento que, de certa maneira, vai trazer uma euforia também, né? E o Doss, ele vai chamar ele usa essa expressão, 30 gloriosos, entre parênteses, e estagflação. Está relacionada a essa questão da crise econômica. Gente, O aumento do... a respeito, né, desses capítulos, eu achei muito interessante essa questão, como o autor apresenta esse refluxo do marxismo, né, e do estruturalismo, a partir da questão da reconciliação também com os valores democráticos, né? Mas a impressão que eu tenho, assim, até tem um momento que ele cita, se eu não me engano, né? Um dos autores que parece que ele passa por uma prisão, né? E aí ele tem que retomar, assim, essa compreensão, tipo, da questão dos direitos humanos, enfim. Mas sobre isso que a Hilane falou também agora, né? Essa idas e vindas, né? De perspectivas teóricas, a Cristeva, que a partir do Bakhtin lá atrás tentava trazer o sujeito, parece que é um vai e vem, mas uma interpretação livre minha é que isso traz, parece às vezes que esses teóricos estão inseguros, e parece bastante assim o resultado do momento que eles vivem, né? Então, a partir desse efeito Gulag, lembra até algumas interpretações que tem sobre o próprio Maio de 28, que era a descrença da juventude, né? Com que apresentava o mundo socialista, o mundo capitalista. E eu trouxe duas citações a esse respeito, né? Aí parece meio niilista a coisa, assim, sei lá. Então, na página 371, menciona a superação, né, de uma especulação conceitual com pretensões científicas. Então, pelo que eu entendi dessa citação, é como se os autores vivessem uma crise, como se aquilo que fosse pensado
né, no mundo, no campo teórico do estruturalismo, era por especulação, né, muito conceito e talvez despregado da realidade. E, enfim, e distoante, né, assim, contratava com as pretensões do estruturalismo e dos valores por eles marginalizados, o tal do sujeito, né, que parece que assombra o estruturalismo desde sempre. Chega a ser boa essa história. E há uma outra citação que eu trouxe, porque eu acho ela bem legal, e porque parece que ela faz uma síntese desse niilismo, está na página 375, que é uma geração órfã, grita sua perplexidade e confusão, mas no final das contas, né, aquilo que a Ordália estava falando, ela se reconcilia com o liberalismo. Então, uma geração órfã grita sua perplexidade e confusão, mas também prepara sua reconciliação com os valores de sua sociedade de origem, que é a sociedade liberal, capitalista, as desigualdades, né? Me lembrou um pouco, viajando aqui na maionese, aquele filme Adeus Lenin, principalmente que tem um momento no filme que eles ficam em crise sobre tomar Coca-Cola. Ou talvez, sabe? Aí, porque Eu fico pensando muito que a história contada, principalmente a brasileira, ela foi contada para invisibilizar os sujeitos, né? Então, os sujeitos socioculturais desse país, desde o início, já teve esse objetivo, né? Tanto que é uma luta, hoje, a gente desocultar esses sujeitos dessa história, né? Recontar essa história hoje é um grande enfrentamento dentro da universidade. E o que me deixa também, assim, muito reflexiva é o tanto que a universidade pouco evoluiu, né? O espaço acadêmico ainda, universitário, ele é muito positivista, machista, estruturalista, né? Tudo que tem, né? Assim, na minha visão, nós evoluímos muito pouco. E eu tenho vivido isso, experienciado isso aqui em Goiás, com a situação. Eu queria dialogar com a Rilane, quando ela falou, e com a Tâmara, né? Porque realmente é um vai e volta, eu fiquei pensando nisso. E ele o tempo todo fala retorno do recalcado, né? E vai e volta nessa estrutura, que a gente não sabe se realmente acabou, se foi, como ele diz aqui, a morte súbita do Althusser. Mas aqui, no finalzinho, Rilane, quando você falou disso, né, desse vai e volta, tem uma parte lá no capítulo 28 que ele vai falar das influências do Michel Aglietta. Ele tem a influência do Jorge Dumézil, do Foucault e, por fim, do Bourdieu. Aí, quando ele fala do Bourdieu, quando ele finaliza nessa parte, ele fala assim, na página 398, essas diversas influências que geraram o regulacionismo são aparentemente díspares, mas, de fato, convergem e fazem parte dessa mesma família de ideias que adotava por objetivo precípuo olhar a sociedade procurando nela estruturas finas. Aí, as estruturas finas parece que é mais vontade de entrar nesse estruturalismo, né? Dá essa impressão mesmo, assim, de ao invés de querer superar, é como se trouxesse ainda mais forte. A primeira citação que a Ordália fez, lá na 379, né, que ela vai falar da questão do refluxo da onda altusseriana, né, porque essa ciência unitária que pensava esse homem abstrato, ela vai desaparecer, que parece a morte, né, anunciada do estruturalismo, né. Eu fiz uma outra, na verdade eu tinha marcado toda essa sequência dos dois próximos parágrafos, porque eu fiquei pensando, gente, o quanto, não que a história se repita, porque ela não se repete, já que cada coletividade é única, mas o quanto a gente tem cenários similares em condições sociais também similares, né? Porque eu fiquei pensando um pouco do que a Lohane está falando, por que é tão difícil a gente abrir mão dos estatutos e dos regulamentos e conseguir pensar para além deles, né, ou transbordá-los, né, pensar, por exemplo, a transdisciplinaridade, não só pensar como vivê-la, né, expressamente. E eu fiquei pensando,
nesse sentido, um pouco por conta dessa descrição. Porque quando ele vai, após essa citação da Ordália, quando ele vai descrevendo o que acontece com a universidade, né, ele está falando do espaço universitário, ele vai descrevendo o que acontece, né, que você já não tem mais a ideia do transbordamento, que agora você tem as pessoas presas, né, foi a sensação que me deu, pelo menos, presas à questão disciplinar, e que isso era o importante na década de 70, por isso o refluxo, né, de qualquer outra forma de pensamento, né, eu fiquei pensando o quanto isso é similar com contextos históricos que nós vivemos, né? O quanto você tem todo o movimento, se a gente pensar a licenciatura indígena, né? Ali a partir dos anos 2000, com a Maria do Socorro, a professora Maria do Socorro, com o grupo, né, que compõe o núcleo, quanto isso se abre e o quanto a gente enfrenta resistências ao longo desse processo de abertura, que é um processo de abertura, mas também de refluxo ao mesmo tempo, quanto de resistência a gente enfrenta para fugir das disciplinas,